Uma coisa que mais diz sobre a gente é a nossa identidade, como a gente é, como a gente se veste, como a gente fala, o que a gente consome. Isso faz a gente ser autêntico. A autenticidade está totalmente ligada com a sua identidade. Para você ser uma pessoa bem autêntica, você tem que ter identidade. E por muito tempo eu não sabia ter uma identidade, não era aquelas pessoas 100% autênticas, não sabia o jeito certo de me vestia daquele jeito genérico, era aquelas pessoas genéricas que a gente tanto conhece. Foi passando os anos, eu fui ficando mais velho, eu fui estudando, fui obtendo cultura, fui amadurecendo e fui cada vez mais desenvolvendo a minha identidade. E assim, junto à minha autenticidade. E quando tu vai desenvolvendo a tua identidade, tu vai desenvolvendo ela ao passar dos anos, ao viver a vida, ao ter diversas coisas. A autenticidade só vem embutida quando a pessoa tem uma identidade muito forte. As pessoas muito famosas, os cantores, os artistas, os pilotos, os jogadores de futebol, eles têm uma identidade muito única. 99% tem uma identidade muito única. Um grande exemplo foi o Michael Jackson, o rei do pop. A gente se lembra dele sempre com aquelas calças pretas justas, camiseta branca, luva numa mão, muito brilho e sempre com aquele cabelo preso no show, aquela dança, aquele charme dele. A gente batia o olho, a gente sabia que era ele, mesmo que a gente nem visse o rosto dele, só em ele se vestir a gente sabia que era ele. Outra pessoa que tem uma identidade muito forte, Jimi Hendrix, um dos maiores guitarristas da história. A gente sempre quando vê ele tocando com a guitarra de ponta cabeça, um lenço na cabeça, roupas largas com diversas estampas, calça colada, fivelas grandes e o jeito todo de se vestir, de se comunicar, clássico do Jimi Hendrix. Ayrton Senna, um dos maiores ídolos do Brasil, é identidade pura. A gente olha para fotos deles, vídeo dele, tu vai ver ele sempre com essa cara mais alegre, um sorrisinho de leve, ele com esse cabelo um pouco maior, utilizando esse jaleco cheio de marcas, normalmente vermelhas, o capacete que foi por muitos anos o mesmo. Aí eu me peguei perguntando, o que esses três astros têm em comum que a gente pode utilizar na nossa vida? Eles têm a identidade extremamente forte, ou melhor, eles tinham a identidade extremamente forte. A grande maioria vai saber quem são essas pessoas, eles marcaram uma era, marcaram uma geração. E observando essas pessoas, esses astros, que a grande maioria tu vê que eles são muito únicos, eu comecei a desenvolver a minha identidade. Não digo copiando eles, algumas referências a gente acaba sempre puxando, né? Não também só dessas três pessoas. E a minha identidade, a minha autenticidade eu fui desenvolvendo ao decorrer dos anos. Uma coisa que diz muito sobre a nossa identidade é a forma que a gente se veste. Eu por muito tempo mudei muito a forma que eu me vestia. Uma época eu andava desse jeito, outra época de outro jeito. Quando eu era adolescente eu andei muito tempo como estilo skatista, calça larga, tênis de skatista, boné à barreta, porque era a época que eu tava andando descontroladamente de skate, eu tava com a galera do skate. Depois eu fiquei um pouco mais velho, parei de andar de skate, fui ficando mais adulto e fui moldando o meu traço até chegar como eu estou hoje. Eu ainda tenho uma raiz muito forte daquele estilo do hip hop da adolescência, mas eu fui acrescentando coisas novas e mudando conforme eu fui ficando mais velho, porque eu fui criando a minha identidade, fui pegando um pouco daqui, um pouco dali e fui criando a minha identidade visual, a minha identidade física, a minha identidade mental, a minha identidade de todos os aspectos. A gente vai puxando referências de várias coisas e vamos juntando num aglomerado e isso faz com que a gente tenha a nossa identidade e seja autêntico. E para desenvolver esses vídeos eu tenho referências e tento criar a minha identidade, mas tem muitas pessoas que eu me inspiro. Um exemplo é Christopher Nolan, para mim o maior diretor do cinema de todos os tempos. Ele desenvolveu diversos filmes, ele foi diretor de obras de artes fantásticas. Peter Jackson, com certeza um dos meus diretores favoritos, ele desenvolveu toda a trilogia do Senhor dos Anéis, ele é uma mente brilhante. Christopher Storer, ele é um diretor mais novo, ele está produzindo a série O Urso, é até dessa camiseta que eu uso, que para mim é uma das melhores séries já produzidas, o jeito de jogo de câmera, o jeito de edição dela é fantástico e com certeza é uma inspiração muito grande que eu utilizo na minha vida para produzir esses conteúdos. E também saindo um pouco do cinema, a gente vai entrar no YouTube, já onde a gente está aqui. André Pili, um dos maiores youtubers que eu já vi,
uma das maiores pessoas que produz conteúdo que eu já vi. A qualidade do conteúdo dele é fenomenal, é insana. Ele produz muito bem, ele trabalha com isso, ele tem uma produtora, então ele tem um conhecimento e uma produção incrível. Outra pessoa que eu me inspiro muito, Ricardo Franzen. Ele é brasileiro, não tem um canal tão conhecido e ele trabalha com audiovisual, ele é fotógrafo, é uma grande inspiração e ele é uma identidade muito única. Algumas coisas eu puxo dele. E mais um que eu me inspiro muito é o Gaux, do canal Gaux Art. Simplesmente assista, é bizarro. O jeito que ele produz vídeo é insano, é melhor do que milhares de filmes de Hollywood, é uma produção muito boa e todas essas pessoas, elas acabam que influenciam para você desenvolver a sua identidade. E todas essas referências que eu falei ali no início, os 3 primeiros, e a galera do cinema, do audiovisual, essas pessoas elas nos influenciam de diversas maneiras. A gente pega um pedacinho de cada coisa delas e vai absorvendo, trazendo para nós, mudando, adaptando, vendo o que nos serve e o que não serve. E não são só essas pessoas que eu citei que me influenciam a ter uma identidade. Há diversas outras pessoas, porque é assim, né? Quando tu tem uma pessoa que tu te admira e pessoas que tu te inspira, vai ter linhas de raciocínios delas que vão fazer muito sentido e você vai absorver. Às vezes 100% daquilo, às vezes 70%, 80% daquilo, às vezes um pouco menos. E é isso que faz a gente se inspirar em pessoas, porque o jeito que elas se vestem, o jeito que elas falam, o jeito que elas pensam, isso faz a gente ter influências e faz a gente criar a nossa identidade. A gente pega um pouquinho dela, um pouquinho daquela outra. Às vezes não é um famoso, às vezes é o teu colega de sala que você acha muito foda. Às vezes é teu amigo de infância que está se tornando uma pessoa incrível. Às vezes é um cara do trabalho ou uma mulher do trabalho que você admira muito. E tudo bem, isso está ótimo, isso é assim. Eu tenho muitas pessoas do meu ciclo social que eu tiro como referência. Que eu olho e digo, putz, essa pessoa nesse quesito ela é muito foda. Essa pessoa nesse outro quesito ela é muito foda. Putz, essa pessoa ao todo ela é muito foda. Então isso vai criando a minha identidade, porque eu vou pegar um pouquinho dessa, um pouquinho das pessoas que são famosas que eu acompanho, um pouquinho daquelas e vou criando a minha identidade, vou criando a minha autenticidade. Sabe, pra mim nunca casou ser aquela pessoa genérica. Sabe aquelas pessoas que são genéricas, tipo, se veste como a grande maioria, ou pensa como a grande maioria, ou faz coisas como a grande maioria? Não que você ser assim é um problema, não é um problema, porque tem coisas que as maiorias das pessoas, a massa faz, que eu também faço. Mas o problema é quando tu é somente genérico, quando você é só isso. Porque aí você não tem a sua identidade, porque aí você não tem a sua autenticidade. Quando você é somente genérico, você é o que as pessoas lhe dizem. Você é a identidade e a autenticidade que lhe influencia. Isso é um problema, porque aí você não tem a sua cara, você não tem a sua característica, você não tem seu estilo. Isso é muito ruim. E eu percebi que quando eu comecei a ser mais autêntico, ter mais identidade, o meu estilo, principalmente de se vestir, foi mudando. Ele foi se moldando. E eu percebo que cada fase da minha vida, ele vai se moldando de novo. Mas ele nunca foge de um padrão, sabe? Então eu meio que sigo um estilo padrão e vou fazendo umas alterações. Isso não só no jeito de você se vestir, isso no jeito de tudo, isso na sua identidade geral. Eu acho que deu pra mim entender depois desses 27 anos de vida que a identidade envolve muita coisa. Envolve você se vestir, você falar, o que você come, o que você escuta, o que você assiste, as pessoas que você anda, o local que você frequenta. Tudo isso influencia para a sua identidade, para a sua autenticidade e o que você produz para o mundo. Eu, por exemplo, estou produzindo esse canal, produzindo esses vídeos, mas também eu não produzo só isso. Eu tenho um trabalho lá, eu produzo certas coisas, eu tenho uma família que ali eu tenho que produzir outras coisas. Então, o jeito que a sua identidade vai muito ditar como você produz as coisas para o mundo. Começa a analisar, pega pessoas que
não são boas referências, não são pessoas boas. Começa a observar, tu vai ver que tem várias coisas nelas que são iguais, porque são algumas identidades que eles tomaram e foi moldando a deles. Eu acho que as pessoas que ainda não desenvolveram uma identidade, que são mais genéricas, elas vão desenvolver, mas ela tem que querer desenvolver. Isso é só uma questão de tempo, conforme tu for evoluindo, tu for melhorando, for te autoconhecendo. Identidade e autenticidade é 100% ligado com o autoconhecimento. Quanto mais você te conhece, quanto mais você sabe quem você é, quanto mais você faz o que você quer, quanto mais você não aceita as coisas que não devem ser feitas, mais autêntico e mais identidade você vai ter. Isso é uma coisa que anda de mão dadas. Não tem como dizer que não. E o que eu aprendi nesses anos é que eu tenho que ser mais eu. Fazer o que eu quero, eu tenho que fazer as coisas que eu gosto, eu tenho que me vestir do jeito que eu gosto, sem esperar a opinião dos outros, sem esperar julgamento dos outros. E eu tenho que viver a minha vida do jeito que eu acho. E isso tudo me fez entender que só assim eu vou ter a minha identidade e ser uma pessoa autêntica. Porque as pessoas mais da hora que você vai conhecer, as pessoas mais extraordinárias que você vai conhecer, elas são extremamente autênticas. Elas têm uma identidade muito forte. Fico pensando e refletindo, vale a pena você investir na sua autenticidade e na sua identidade? Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Foi um conteúdo que eu pensei mais, eu criei mais um roteiro e é um estilo de vídeo que eu estou tentando aderir ao canal junto com os que eu já faço aqui. E bom, espero que você comente alguma coisa, o que você achou, o que você achou da ideia, o que você achou do raciocínio, o que você tem a dizer sobre essa ideia, e deixa um comentário aqui sobre qualquer coisa, até que não for relacionado ao vídeo. Isso vai ser muito importante, saber o feedback de vocês. Eu vou me empenhar para ler todos os comentários. E junto com o meu querido violão aqui e a minha amada guitarra, eu peço para você curtir, e se você é novo, se inscreva. Aqui no canal você tem muita coisa para acompanhar, você tem muito conteúdo para ver e vai sair cada vez mais conteúdo. Cada vez mais eu vou procurar melhorar e desenvolver conteúdos melhores e mais elaborados e pensamentos pra galera. Confere aqui no canal tudo que a gente tem. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, um abraço, até o próximo.